Direito constitucional aí na segunda etapa da aula. Aula final, né? Oitava aula desse nosso curso lindo, maravilhoso de Direito Constitucional. Segunda-feira de carnaval e a gente tá como? Aquele modelo, né? Bonito, lindo. É assim mesmo, né, galera? Quem quer, né? Quem quer não tem esse negócio de feriado. Ah, eu queria estar bebendo cachaça, correndo atrás do trio, né? Pegando sapinho na boca. Queria, mas temos que estar aqui, né? Temos que estar fortes, firmes. E é isso mesmo, vai valer a pena, cara. Eu acredito muito nisso. O universo ele conspira a favor de quem luta, eu acredito. Então, e por isso, parabéns para vocês que estão aqui, beleza? Tamo junto. Por isso que eu tô dando a melhor aula possível que vocês merecem. Pessoal, vimos lá naquele primeiro momento, estado de defesa. Você viu que estado de defesa tem razões específicas. Não é o bel prazer do governante, né? Quem decreta é o presidente, só ele. Governador não pode, prefeito não. Então você perceba que tem que subsistir motivos que ensejam o decretamento desse negócio aí, tá? A gente viu todos os detalhes disso. Paramos falando sobre o controle. Pode ter o controle político e jurisdicional. A gente viu tudo isso aí. Agora a gente vai ver o estado de sítio. Estado de sítio. Artigo 137. Estado de sítio. Beleza? É o que a gente vai ver aqui agora. Estado de sítio. Tá. O estado de sítio é diferente, cara. O estado de sítio ele é diferente, ele começa diferente. Beleza? Então, como é que é o início do estado de sítio? O estado de sítio é o seguinte: primeiro o presidente da República ele solicita, tá certo? E depois ele decreta. Então, isso é importante você compreender. Como é que funciona assim, ó? Presidente, ele solicita. Ele solicita a quem? Ao Congresso Nacional. Então perceba, o presidente antes ele tem que solicitar ao Congresso Nacional. Então isso é importante. Primeiro ele vai solicitar ao Congresso Nacional e depois, se aprovado, que vai começar a produzir efeitos. Então os efeitos são aqui, ó, são computados aqui. Olha só, solicito. O Congresso Nacional ele pode aprovar, ou ele pode reprovar as medidas. Reprovar as medidas. Se ele aprovar as medidas, presta atenção, se o Congresso Nacional, deputados e senadores, eles aprovarem as medidas, a partir daqui, ó, começa a produzir efeitos. A partir da aprovação, olha a diferença. Essa é a primeira diferença. Então começa a produzir efeitos aqui, ó. Começa a produzir efeito. A partir daqui começa a produzir efeito. E aqui, o que acontece? Se reprovar, o decreto é arquivado. O decreto é arquivado. O decreto aqui, ó, ele é arquivado sem produzir nenhum efeito. Bom? Então o decreto é arquivado. Então perceba esse primeiro detalhe aqui, ó. Então o presidente, ele tem que ouvir normalmente, isso é obrigado nos dois casos, tanto sítio quanto defesa, ó, ele tem que ouvir os dois conselhos normalmente. Conselho da Defesa e Conselho da República. Antes disso, ele pega tudo isso e envia para quem? O Congresso. E o Congresso ele pode aceitar ou não, maioria absoluta, tá? Obviamente aqui, ó, maioria absoluta. Ele pode aceitar ou não, por maioria absoluta no caso. Beleza? Tranquilo? Tranquilo. Eu vou apagar ali para encaixar os motivos. Vou colocar tudo numa tela só aqui. E
Beleza, os prazos. Daqui a pouco eu falo. Mesma coisa. Aí. Aqui as razões. Vocês lembram lá das razões do estado de defesa? Era uma anomalia institucional ou uma tragédia natural de grandes proporções, não é verdade? Eu vou colocar o seguinte, ó. Ele vai aprovar em cima das razões. Se entender que houve algumas razões. Ou seja, quais são os motivos que ensejam o decreto? Quais são as razões que vão ensejar aí o decreto? Tá certo? Primeiro, uma desordem de repercussão nacional, que tem a comoção nacional. Um acontecimento de comoção grave, de comoção nacional. Vou colocar aqui, ó. Acontecimento de comoção nacional. Se a comoção for local, aí dizemos que é estado de defesa, tá certo? Comoção nacional. Também aliado, também é causa, além dessa comoção nacional, as ineficácias das medidas adotadas no estado de defesa. Lembra que eu falei, presta atenção nisso que é importante, ficava 30 dias vigendo o decreto lá no estado de defesa, aí podendo ser prorrogado por mais 30. Lá no final desse prazo de 60 dias, lembra que eu falei que virava estado de sítio? É aqui, ó. Então você vai escrever aí, ó. Ineficácia das medidas adotadas no estado de defesa. Presta atenção nesse detalhe aí, ó. Estado foram ineficaz, vira sítio. Presta atenção nessa primeira razão. Tudo isso aqui, ó, é a primeira razão. Primeira razão, se for um acontecimento de que leve uma comoção nacional. Perceba que é um acontecimento que repercute por todo o território nacional, seja qual for. Aqui dentro da primeira razão, são aquelas ineficácias lá das medidas adotadas no estado de defesa, ou seja, ficou 30 dias, ficou mais 30 lá da defesa, sobressai ainda os motivos, a treta continua, vira sítio, decreta-se sítio. Entendeu? Aí a coisa fica mais séria. Ou seja, passou o prazo aqui, ó, de defesa, vira sítio. Essa é a primeira razão. Bom, essa primeira razão aí, se você analisar a grosso modo, ela é mais de cunho interno. Ela é de cunho interno. Tá bom? Agora o segundo motivo. Esse é de cunho externo. O segundo motivo é uma agressão armada estrangeira. Exemplo, Bolívia fala bem assim, vou invadir o Brasil. Ele vai lá numa base brasileira e dá flechada nos soldados lá. Isso é uma agressão armada estrangeira. Então, casos, uma agressão armada estrangeira. Outra razão, dentro da segunda, seria em caso de guerra declarada. Perceba que aqui, ó, são causas externas. São causas de cunho externo. Ou seja, perceba que as razões
Só pode ensejar estado de sítio, que é uma parada mais gravosa, se houver acontecimento que envolva comoção nacional ou foram ineficazes as medidas adotadas lá na defesa, passado aquele prazo, que vocês já conhecem, 30 dias, podendo ser prorrogado por 30 dias, adota-se sítio. E também da razão externa, pode ser uma agressão armada estrangeira ou mesmo caso de guerra declarada. São as razões que sobressaem, são essas duas razões, que sobressaem o estado de sítio. O estado de sítio é isso. Daqui a pouco eu vou falar de prazos, do rito. Essa é a visão inicial da coisa, tá? Olha os detalhes. Daqui a pouco eu falo dos prazos. Vamos fazer uma visão geral aqui, igual eu fiz lá, vou fazer cá. Visão geral sobre o estado de sítio. Visão geral. Vou colocar aqui, ó, item 3.1. Visão geral. Primeiro, o estado de sítio, ele é mais gravoso que o estado de defesa. É medida mais gravosa que o estado de defesa. Então, ó, estado de sítio é medida mais gravosa que o estado de defesa. Primeira observação. Segunda observação aí, dessa visão geral. Segunda observação é o seguinte: exige autorização prévia do Congresso, porque é mais grave. Então, vou escrever aqui, ó, ela exige prévia autorização, do Congresso Nacional. Exige prévia autorização do Congresso Nacional. Cuidado! O estado de defesa, ele não exige essa autorização. O sítio exige. Claro, são razões mais graves. São razões que envolvem diretamente a soberania nacional. São razões aí que envolvem a soberania, o bem-estar social numa esfera muito maior. Perceba a complexidade do estado de sítio. Olha, uma agressão armada estrangeira, imagina, um outro governo invadindo o Brasil via fronteira, atacando o exército. Ora, tá entendendo? É um ato que fere de morte a soberania nacional. Então perceba a diferença clássica. Eu quero que você capte a ideia da diferença entre sítio e defesa. Enquanto o primeiro é uma ideia mais interna, mais nacional, o segundo dá uma ideia de que envolva a soberania, atos atentatórios diretamente contra a soberania nacional. São atos que vão trazer prejuízo para a soberania nacional. Uma agressão armada estrangeira, sítio, né, que seja sítio. Também aí uma guerra declarada. Quem declara guerra e celebra a paz é o presidente da República. Então, o Brasil está em guerra, estado de sítio. Anota aí esses detalhes. Quem tiver aí dúvida em casa, pode mandar a dúvida, tá? Que eu estou de olho aqui. Tá em casa, meu amiguinho? Sem problemas.
Ah, vou passar aqui pro lado, ó. Eu vou abrir um outro tópico aqui. Ó, tópico 3.2. Vou chamar de requisitos formais. Quais são os requisitos formais de exigência? Vamos lá. Passo a passo. Primeiro, tem que haver oitiva de quem? Tem que haver oitiva de quem? Lembra disso? Conselho da República e o Conselho da Defesa Nacional. Primeiro passo é esse, tá? É um requisito formal. Uma pergunta, cara, você tem que envolver. Aí eu quero que você entenda a natureza desses caras aqui, ó. O Conselho da República, tá certo? Além do vice-presidente, que ele figura como presidente do Conselho da República e ele vai presidir o Conselho da Defesa, o vice-presidente da República, ele é membro fixo, tá certo? Aí tem alguns ministros essenciais nessa área aqui, ó. Dentre eles, ministro da Justiça, da Infraestrutura. São razões de guerra, pensa nas razões de guerra, né? Então, esses ministros, os comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica, então é a alta cúpula da segurança interna. Ó, a razão é guerra. Tá entendendo a visão? Então, o presidente tem que ouvir esses caras aqui. Tem que ouvir esses caras aqui. Tem que ter essa oitiva, tá? Vamos saber sobre a nossa frota, o nosso poder bélico, o nosso poder de fogo, qual é o nosso plano de guerra, o nosso plano de contingência. Todos os ministros responsáveis pelas áreas afins integram esse chamado Conselho da Defesa Nacional. Beleza? Então, a oitiva, o conselho desses caras, entenda que, embora não seja vinculante, a oitiva ela não é vinculante. Vou até colocar isso de novo aqui. Não é vinculante. Ou seja, não obriga o presidente a tomar decisão. É necessária. Não é vinculante. A opinião é vinculante? Não. Não é. Mas a obrigação de emitir o parecer essa é. Tá bom? Passou essa primeira etapa, tem decreto? Não, não há o ato formal do decreto. O que antecede o ato formal ao decreto? Segundo, a autorização quem? Do Congresso Nacional. Tá certo? Sendo positiva essa autorização, aí sim entra a terceira etapa desse requisito formal. Terceira etapa que é justamente o decreto. E a partir daqui, desse decreto, escreva, começa a produzir os efeitos. Perceba a dificuldade aí imposta pela Constituição. Não é igual a defesa que o cara já decreta e o pau já quebra. Não. Aqui é diferente, tá? Aqui existe um rito formal. Qual que é o ponto em comum com o Estado de Defesa? A oitiva dos conselhos, Defesa e República. Isso tem que ter. Mas aqui você entende que é assunto de guerra. Tá certo? Se é assunto de guerra, é indispensável a autorização do Congresso Nacional e diversas questões de diversas bancas perguntam, exploram essa diferença. Qual que precisa, qual que não precisa de autorização. Por isso tem que ficar bem claro que as razões de sítio são razões de soberania. Por isso que tem que ter um maior controle político. Por isso que o controle político ele é prévio. Lembra que eu falei que o controle lá na defesa era concomitante e sucessivo? Então assim, aqui o controle é prévio, concomitante e sucessivo. Olha isso. Por quê? Simplesmente que são atos que envolvem guerras. Sacou essa ideia? Sim ou sim? Agora vamos falar dos prazos. Os prazos são importantes.
Cara, é muito detalhe, eu sei, mas vamos lá, vamos devagar, a gente vai chegar. Olha os prazos. Prazos. Item 3.3. Prazos. Bom, os prazos vão depender. Enquadra aqui, mano, velho. Os prazos vão depender, tá? Vão depender os prazos. Depender de quê? Do motivo. Se for o motivo do artigo 137, Romanos 1, é uma situação. Se for o motivo do artigo 137, segundo Romanos, é outra situação. Silvio, onde é que está isso? Vê. Aqui, ó. Artigo 137, primeiro, e artigo 137, segundo. Só para você saber aí. Beleza? Sacou? Então vem cá. Se for do artigo 137, Romanos 1, que causa é essa? Qual causa é essa? Vocês lembram? Ó, tá lá, né? São aquelas causas de comoção nacional e a ineficácia dos motivos, das medidas adotadas lá no estado de defesa. Se for para essa razão, o prazo é de 30 dias também. Prazo não superior a 30 dias. Não superior a 30 dias. Ah, não muda nada? Não. Aqui não muda não. O prazo é não superior a 30 dias. Mas sabe qual que é o detalhe? Ó, vírgula. Vedado prorrogação. Do mesmo decreto. É vedado. E se passar 30 dias, ainda tiver a razão, já era? Não, cara. Pode decretar infinitos novos decretos. Tá entendendo a coisa? Cuidado. O mesmo decreto, ele não pode ser prorrogado. Porém, o presidente pode decretar outro, e outro, e outro, e assim sucessivamente. Só que todos têm que ter o controle político. Todos têm que ser apreciados lá naquele mesmo prazo, 10 dias, normal. Tá bom? Ó. Não superior a 30 dias, né? Dado com esse prazo. Olha só. Permitido sucessivos novos decretos. Novos decretos. Sucessivos novos decretos. Pode? Pode. Quantos forem necessários. Mas cuidado, não vai achar que é o mesmo decreto que vai prorrogar, que isso é questão de prova. Não é, não estou falando do mesmo decreto. Capite? Vamos lá, vamos fazer um paralelo aqui. Tem uma tragédia natural de grandes proporções. É sítio? Não, é local, é defesa. Decretou. Passou 30 dias, aquele mesmo decreto lá da defesa pode ser prorrogado ou não pode? Tranquilo, é facultativo, sem uma nova apreciação do Congresso. Sem uma nova apreciação do Congresso, até 30 dias. Fechou, não superior a 30 dias, igual na Constituição. Passou os 60 dias, que é o pior cenário, o prazo máximo, aquele motivo ainda vai existir, mas não vai ter legalidade para o decreto existir. Aí o presidente vai observar, cabe lá no 37 Romanos 1, cabe, é ineficácia das medidas adotadas no estado de defesa. Aí eu pergunto, é automático isso? Não, o controle político é prévio, com culminante sucessivo. O controle prévio, o Congresso Nacional é que faz.
Por isso que o presidente da República ele vai o quê? Solicitar a autorização. Olha o verbo solicitar. Então o presidente da República faz o quê? Solicita a autorização. Quando está valendo alguma coisa, não está valendo nada, nenhuma medida. Aí segue aquele rito lá que a gente escreveu. Né? Segue aquele rito lá. Seguiu aquele rito lá que vocês já sabem qual, já anotaram aí, começa a produzir efeitos. Passou 30 dias, este decreto, ainda lá na primeira razão do Estado de Defesa, que virou sítio, hein? O pau ainda está quebrando. Passou 30 dias. Este decreto pode ser prorrogado? Lá do sítio? Não pode. Mas a causa ainda existe. Novo decreto, novo prazo, novo controle político, nova apreciação do Congresso. Passou 30 dias. Não deu? Outro. Não deu? Outro. E assim sucessivamente. Olha isso, cara. Depois, quem tiver oportunidade, vai lá e lê no texto da Constituição. Que salseiro doido o legislador colocou lá. Em que bololô. Ah, eu coloquei de jeito mais entendível. É assim. É assim que funciona. Você já entendeu. Fechou. E se for as causas do artigo 137, segundo Romanos, que é uma agressão armada estrangeira, ou o caso de guerra declarada. Qual é o prazo? Enquanto perdurar a agressão, enquanto perdurar a guerra. É o decreto, é o famoso decreto de guerra. Dura enquanto perdurar a guerra. Tá entendendo? Então coloca aí, ó, enquanto prazo. Enquanto perdurar a agressão armada estrangeira e enquanto perdurar a guerra. Tem prazo? Prazo da guerra. Olha isso, cara, olha os detalhes. Cuidado com esses prazos, principalmente do inciso primeiro aí, ó. O nego vai se confundir com esse inciso primeiro aí, tá? Anota esses prazos. Vou apagar aqui esse lado. Pessoal, tão tranquilão, tão confortáveis? Agora vamos para os assuntos mais maneiros, mais polêmicos. Não pode confundir isso na prova, tá? Vou apagar aqui. Estou anotando. Não se percam. Pessoal, vamos falar aqui da abrangência desse cara. Cai em prova. 3.3. Item 3.3. 4. Item 3.4. Boa. A abrangência. Qual que é a abrangência do estado de sítio? Caráter nacional. Se for local, é defesa. Então, caráter nacional. Imagina, gente. Vamos lá, vamos pensar sobre isso. Uma agressão armada estrangeira, ela fere a soberania de toda a República Federativa do Brasil. Presta atenção, ó. República Federativa do Brasil, União, Estados, DF e as cidades, municípios. Pronto. O nome disso aqui é Pacto Federativo, isso aqui é a União. Né? União, Estado, DF e município. Se atacar a República e tiver abrangência nacional, fere esse cara, a soberania. Soberania é o quê? Interna. Tá?
A soberania, a União ela não possui soberania, mas ela representa a República. Tá? Atenta esse cara que possui soberania. Eu ataco esse cara, eu ataco a União, eu ataco todos eles. Se eu ataco todos eles, o caráter é nacional. Todos têm que ficar envolvidos na guerra, no caso. Agora, imagina, lá no municípiozinho, lá do interior, uma represa história, qual que é o caráter? É local, não é? Não é local? Se o caráter é local, faz sentido eu parar o DF, eu parar todo o Estado? Não faz. Percebeu a lógica por trás disso aqui? Então, se é uma agressão armada estrangeira, se é um caso de guerra, todos os entes federativos têm que estar envolvidos. É lógico, a guerra é contra a República Federativa, que é um ente dotado de soberania, não é? Obviamente, é o alvo da coisa, feriu de morte a soberania, então, todos os entes da República aí, todos os entes do Pacto Federativo são atingidos. Agora, se for local, é local. Não faz sentido parar todo mundo, entendeu? Agora vamos para as medidas coercitivas. Agora é a parte boa. Importante essa 3.5 aqui, ó. Medidas coercitivas adotadas. Primeira. São 9, se não me engano. 8, 9, 7, sei lá. Vamos lembrando aqui. Primeiro, obrigação de permanecer em determinada localidade. Tá entendendo? Primeira razão. Obrigado a permanecer em determinada localidade. Faz sentido isso? Tá tendo uma guerra. Gente morrendo, pessoas explodindo. Aí o aventureiro fala, vou lá tirar uma selfie no campo de batalha. Faz sentido? Então, obrigação de permanecer em determinada localidade. É ou não uma medida coercitiva? Obviamente ela viola direitos fundamentais. É ou não um flagrante ao direito de ir e vir? Total. Uma segunda medida. Essa ela é meio confusa. Então eu vou explicar para vocês logo de cara. Quando o cara vai preso, é detenção em edifícios. Tá? Detenção em edifícios não destinados a presos comuns, ou presos condenados, ou presos provisórios. Presos comuns. Então, se um cara, em outras palavras, prisioneiro de guerra, não pode ir pra Papuda. Tá entendendo? Não faz sentido. Pegar o prisioneiro de guerra e mandar pra Papuda. Percebeu a coisa? Então, é uma das medidas adotadas. Tá certo? Tá com a Constituição, deixa eu dar uma olhada aí. Só pra mim falar como é que tá aqui. 137, deixa eu ver. Tá assim, ó. Como é que tá aqui? Detenção em edifício não destinados a acusados ou condenados por crimes comuns. Gente, em outras palavras, o prisioneiro de guerra não pode ser colocado lá na Papuda. Vamos colocar aí, coloca aí, ó. Vou colocar do jeito mais... Ó. Deixa eu ver como é que eu vou colocar. Detenção em instalações próprias. Grifo meu, eu tô colocando do jeito mais fácil, tá? Você vai ler na Constituição, não vai estar assim, não. Ele não se espante. Não destinadas, tem essa vírgula, não destinadas presos grave. Condenados ou provisórios.
Ou melhor a literatura, na minha opinião, e na Constituição. Gente, não é decorar, é você entender isso aqui. Faz sentido eu pegar o carinha lá que foi preso na guerra e jogar ele lá no meio do PCC? Não faz sentido, né? Nem pode. Viola até acordo de guerra aí. Primeira, obrigação de permanência. Segundo, prédios, instalações próprias diferentes dos acusados e dos condenados, ou seja, preso comum, acusado ou condenado, preso provisório ou temporário, né? Ou preso definitivo. Terceiro, restrição referentes aqui à liberdade de comunicação, correspondência e imprensa, rádio e TV. Ó, pode censurar a imprensa? Pode. Pode limitar o acesso da imprensa? Pode. Então vamos colocar aqui, ó, restrições. Restrição de correspondência. Restrição de correspondência e liberdade da imprensa ou liberdade de imprensa. Vou colocar 2 pontos, rádio e TV. Silvio, fala alguma coisa da internet? A Constituição de 88, cara. Nem tinha internet. A imprensa impressa, imprensa de rádio e TV. Cara, se fosse hoje, por uma analogia, uma analogia aqui, poderia censurar a internet? Claro. Por muito menos tirar o Zap do ar, lembra? Por muito menos aí vocês ficaram usando o Telegram. Lembra disso, não? 2 anos atrás, eu acho, 2, 3. Né? Quarta restrição. Vai dar para colocar todas aqui. Então perceba, essa aqui é grave, ó. Esta aqui, ó, é contra a liberdade da imprensa. Olha a gravidade da coisa. Sabe por que isso, cara? Eu vou te explicar. Por que numa situação de guerra, que é um caso de exceção, é uma previsão de censura da imprensa? Porque olha só, a informação em tempos de guerra, ela é uma arma valiosa. Portanto, a informação é uma arma de guerra. Aí, gente, a Guerra Fria. A Guerra Fria foi uma guerra de informação. A Rússia falava, ó, eu tô com um foguete gigante. Aí os Estados Unidos falavam, ó, eu tô com um maior ainda. Aí a Rússia falava, eu mandei a Sputnik 1, 2, 3 e 4 lá pra Lua. Aí os Estados Unidos falavam, eu tô mandando o projeto Apollo. Aí a Rússia falava, ah, então vou fazer uma base lá na Flórida, lá no sul lá na ilha de Cuba lá, né? Tá entendendo a coisa? Guerra Fria, Guerra Fria. Ou seja, a guerra da informação. Muitas vezes, cara, tem teorias por aí que falam que o homem não pisou a Lua lá em 69, pisou depois, mas pisou. Eu tô falando pra vocês, o homem pisou a Lua. Tenho certeza disso? Tem. Tô falando como cientista, como físico. O homem pisou a Lua. Tem como provar? Tem. Existe um laser que você manda para a Lua, reflete numa espécie de espelho que tem lá e volta para a Terra. Alguém deve ter colocado isso lá. Não tem como colocar esse negócio lá. Tá entendendo? Então, essa não é a questão. Mas, enfim, quero dizer que a informação é algo muitíssimo importante em uma guerra e pode ser restringido também. Beleza, galera? Se tiver dúvida, pode mandar aí. Aí, vamos lá. Aí entra aqueles que a gente já conhece. Liberdade de reunião também. Aqui faz sentido, né? Tá numa guerra, vou mandar os amiguinhos irem lá se reunir na guerra, só se for para lutar. Olha só, intervenção nas empresas e serviços públicos, também cabe aqui. Intervir em empresas e serviços públicos. Intervenção em empresas e serviços públicos. Também pode estar previsto no decreto, naturalmente. Vou apagar, não vai dar para fazer tudo aqui. Agora eu quero falar das duas mais polêmicas, tá? Deixei por último.
Faltando duas. Dentre as medidas, tem duas interessantes aqui, ó. Sexta medida. Vamos para cá, tá? Vou enquadrar aqui. Sexta medida. Busca e apreensão em domicílios. Busca e apreensão busca e apreensão em domicílios. Beleza? E essa outra aqui também que é grave. São as duas mais graves. Requisição de bens. De bens. Essas duas aqui, ó, elas são bem mais restritivas, né? Envolvem diretamente aí direitos importantes, como o direito de propriedade. Coloca aí, ó, atinge diretamente o direito à liberdade. Beleza? Beleza, galera? Tô de olho aí, pode mandar as perguntas, tá? Olha só, busca apreensão. Apreensão tá certo? Ah, não tá. Me deu uma dor no coração, tá bom. Olha isso aí, hein? Busca apreensão em casas, cara, em domicílios. Quer ver? Vamos dar. Caralho, velho, tá quebrando na minha mão. Vou dar exemplo pra vocês aqui. Ó, e busca e requisição de bens. Quer ver? Olha só. Vou dar exemplos. Imagina a situação de guerra, situação extrema. Determinada localidade, uma tropa inimiga invade. Começa a se esconder dentro das casas das pessoas. Faz sentido para você, para cada residência que for violar, pedir uma ordem judicial? Não faz. Então, o presidente já coloca isso no decreto, se ele sentir necessidade. Requisição de bens. Por quê? Precisa, por exemplo, tirar uma pessoa de uma região de conflito, vai requisitar o bem dela. Ou precisa usar para uma ação estratégica, para usar para fazer um hospital de campanha. Está entendendo que são situações extremas? A situação é tão extrema que alguns direitos, mais do que defesa, alguns direitos aqui podem ser bem violados, assim. Lá nós vimos que são só 4 direitos. Quais são? Vamos relembrar? Quais são? Primeiro direito, reunião. Ainda que no seio de associação. Segundo, não pode mandar carta para ninguém, né? Correspondência. Terceiro, comunicação telefônica, né? E, por último, bens e serviços públicos. Percebeu só? Aqui são obrigação de permanecer em determinada localidade. Cara, vou mandar o cara, pode me enquadrar aqui, mano? Peixe. Obrigação em determinada localidade. Essa aqui é mais curiosa. Detenção em pessoas, em instalações o quê? Próprias e distintas de presos condenados e provisórios. Em outras palavras, o prisioneiro de guerra ele não pode ser colocado junto do preso comum lá, ainda que seja condenado a provisório, tá? É uma garantia, beleza? Restrição de correspondência e a liberdade da imprensa que eu chamo a atenção para vocês aqui, ó. Lembrando que a arma de guerra, a informação é a arma de guerra. Beleza? Liberdade de reunião e intervenção nas empresas públicas. E essas duas aqui que atingem diretamente os chamados direitos de propriedade. Beleza? Então, memorize isso aí.
E os parlamentares, deputados? Vou colocar aqui essa observação. Congressistas. Cuidado. Pessoal, busca e apreensão em domicílio, né? Direito de requisição de bens, liberdade de reunião, restrição de correspondência, né? Obrigação de permanecer em determinada localidade. Né? Esses direitos atingem congressistas? É o que eu estou te perguntando. Seria possível congressista, quem que é congressista? Senador e deputado. Esses camaradas gozam de imunidade? Pessoal, resposta. Somente gozam dessas prerrogativas de inviolabilidade e autorizado pela mesa diretora de cada casa. Mesa diretora do Congresso. Se eles autorizarem, aí gozam. Ou seja, por fora isso. Consegue entender? Então olha assim, coloca aí, ó, coloca bem assim, ó. Somente gozam dessas prerrogativas, gozam dessas imunidades, somente gozam dessas imunidades e autorizados pela mesa diretora. Hã? O que está escrito no parágrafo único? Não sei. É. CPU. Não vai importar muito, né? Mas somente gozo dessas imunidades se autorizadas pela mesa diretora da respectiva casa. Referentes aos pronunciamentos, tá? Não vamos esquecer isso, não. Gente, o que eu quero que vocês entendam assim. Sobre os pronunciamentos, o Poder Legislativo, os parlamentares, presta atenção, os congressistas, eles gozam de dois tipos de imunidade. Congressistas gozam de imunidade material, em suas palavras, votos, e gozam também de imunidades formais, referentes à prisão e processo. Essa não vai nos interessar. Agora, as imunidades formais referentes ao pronunciamento só vai poder ser privada do decreto se for autorizado pela respectiva mesa diretora. Senão até eles têm que ficar quietinhos, tá entendendo? É situação extrema, situação de guerra. Aqui, ó. Boa pergunta da Jéssica. Falou, professor, o direito à vida é preservado? A Jéssica perguntou. Jéssica, como regra é. O direito à vida ele tem que ser preservado. O Brasil ele é signatário de diversos acordos internacionais, tratados, convenções. Diversos ramos aí de acordos internacionais preservam a vida. E o mais famoso deles é o Pacto São José da Costa Rica. Não pode ter pena de morte por esse. E o Brasil é signatário desse pacto. Tem outras convenções e tratados aí. Mas o que nos interessa no momento é você entender que a nossa própria Constituição ela preveu exceção. Porque nenhum direito é absoluto, inclusive o da vida, que é um direito importante. Respondendo regra, tem que ser preservado. Exceção, caso de guerra declarada. Tá certo? Em caso de guerra declarada, pode ter pena de morte? Sim. Então a regra é a preservação. E a exceção, em caso de guerra declarada. Agora, se for lá, aquelas causas lá do artigo 137, primeiro parágrafo, primeiro Romanos, quais são? A situação de locomoção geral, nacional, e as ineficácias das medidas adotadas no estado de defesa. E se for a segunda parte do artigo 137, inciso 2, que fala a respeito da agressão armada estrangeira, não pode ter pena de morte. É no caso, e somente taxativamente, do caso de guerra declarada. Assim diz a Constituição. Somente em guerra declarada. O presidente declarou guerra, está sujeito à pena de morte. Não é a Constituição que vai regulamentar, é lei. Código Penal Militar. Aí do ar aqui? Beleza, Jéssica? Deu para entender aí? Show?
Beleza. Entendi. Tá, vamos lá. Vamos finalizar isso aí. Tá finalizando. Vou apagar. Observação aí bacana para colocar no seu material. Tá. As observações aqui. Essa observação 1, né? Vou chamar essa de observação 1. E vou chamar essa aqui de observação 2. Ó, vamos lá. Segunda observação aqui sobre isso. A Constituição, ela não é clara, nas medidas, pode me enquadrar aqui? A Constituição, ela não é clara naquelas medidas contra a pessoa, ela não é muito clara. Mas tem que ter 3 requisitos, só, vou colocar assim, ó. As medidas adotadas contra a pessoa, contra o patrimônio a gente viu, né, mas contra a pessoa não é muito clara. Deixa margem. Vírgula. Porém, deve possuir 3 elementos. Né? Primeiro elemento que deve possuir. Contra a pessoa, tá? As medidas adotadas contra a pessoa, a Constituição não é muito clara. Mas tem que se pautar em 3 coisas. Primeiro, uma justa causa. Claro, tem que ter um motivo, né? Uma justa causa. Segundo, tem que ser aprovada pelo Congresso por maioria absoluta. Qualquer outra medida. Segundo, ser aprovado no Congresso Nacional e olha o quórum, por maioria absoluta. Por maioria absoluta. Ó, vamos lá. Tem que ter uma justificação, uma justa causa. Segundo, tem que ser aprovado no Congresso por maioria absoluta. E terceiro, tem que ser editada em decreto. Gente, é qualquer medida, presta atenção, contra a pessoa, se liga no que eu estou falando. Aquelas razões que vocês anotaram, beleza. Essas aqui são contra a pessoa, porque é impossível que a Constituição preveja todos os acontecimentos de uma guerra, por exemplo. É impossível isso. É impossível. Às vezes vai ter medidas adotadas contra uma pessoa, contra a pessoa, o núcleo das pessoas, que não estão previstas na Constituição. Essas medidas aí, ó, podem ser adotadas, ainda que não previstas na Constituição. A Constituição não é clara, pode, mas desde que esteja justa causa, aprovada no Congresso e decretada, emitida em decreto. Previsto no decreto. Beleza? Vou dar um exemplo para vocês. Em qual situação, professor?
O Jean perguntou, em qual situação tem pena de morte, professor? Bom, a Constituição ela não fala. Ela não vai te falar. Ela é omissa, simplesmente isso. Ela não vai prever isso. E onde é que vai prever? Código Penal Militar. Quer ver? Eu vou te falar uma só. Deserção. O que é desertor? O cara tá lá no fronte de batalha e joga a arma no chão e fala, eu não quero mais guerrear. E vai embora. Vai embora. Vai embora correndo. Isso é justa causa para pena de morte? Em tempo de guerra, é. Abandonar o posto. Tá entendendo a coisa? Não é, gente, muita gente associa isso contra a pena de o cara matou uma pessoa. Tá em guerra declarada, o cara vai lá e comete um homicídio. Ah, então tá em guerra declarada, pode matar o cara. Não, porra! São assuntos de guerra. A ver com a guerra. Em algum momento você pensou que são assuntos... Ah, então pode ter pena de morte no Brasil por homicídio, latrocínio? Não, mano, nunca. Nem em guerra declarada. Ainda que seja a vigência de guerra declarada, direitos fundamentais das pessoas são preservados. Percebeu bem o que eu estou falando? Tranquilo, Jean? Entendeu? Sacou? Então, qual a situação? Deserção é uma delas. Prevista na Constituição? Não. Nos interessa? Não. Só se você for fazer uma PM, aí você vai ter que estudar lá pelo CPM, Código Penal Militar. Ou Código de Processo Penal Militar. Quem está estudando essas matérias interessa. Não é o nosso caso. Acredito eu. Bacana? Gente, qualquer coisa contra a pessoa, que não esteja previsto ali, pode ser adotada? Sim, se passado por esses 3 ritos aqui, uma justificação, uma justa causa, o quórum de qualificação aí absoluto no Congresso Nacional, deputados e senadores, e a previsão em decreto, que vai ter a força da lei. E ninguém aqui estará ou deixará de estar obrigado a fazer ou deixar de fazer coisa que não em virtude de lei. No caso, decreto que tem a força da lei. Ou seja, cuidado, vamos abandonar alguns estigmas. Direitos vão ser violados? Vão. Mas tem limite, tem regramento, tem claro. Inclusive a pena de morte, que é algo de exceção. Perceba que não é... o cara cometeu um latrô, então é pena de morte nele? Não. O legislador ordinário nunca preveu isso. Gente, pelo esse sistema vigente nosso, não vai ter uma pena de morte no Brasil nunca, para crimes cometidos em situação regular, situação de normalidade. Não há crime nenhum que vai ensejar a pena de morte. Em guerra declarada, é qualquer crime? Resposta, não. São previstos no Código Penal Militar, tá? Geralmente são crimes, existem crimes de traição, existe crime de o cara é um espião, por exemplo. Tá, não entro nesses detalhes porque são outras leis que não nos interessam para fim de concurso aqui. Agora, um exemplo clássico é a deserção, o desertor. Fala lá, mano, você tá só... Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Último tópico. Vocês querem ir embora. Tá chato, né? Querem ir embora. Não, qualquer medida adotada, o rol é taxativo. Qualquer medida adotada, o rol é taxativo. Acabou. Só que contra a pessoa, a doutrina entende, e jurisprudência ratifica, que não é possível prever todas as situações. Então, existe uma possibilidade de cair alguma... Eu já vi isso em prova, por isso que eu escrevi ali. Qual que é a pergunta? Sim, é quase isso que eu estou te dizendo, é isso mesmo. É. Porque guerra, igual eu te falei, a guerra é impossível que se preveja todas as situações, né? Não tem como. Tá entendendo? Então, a Constituição deixa abertas essas possibilidades, principalmente em caso de guerra. Aí vamos falar do último tópico. Um tópico aqui. Beleza. Pessoal, sobre o controle.
Tem controle? Tem. Controle. No tópico eu libero. Relaxa. Você tá arrumando as paradas, calma aí. É o último, galera. Vai 5 minutos. Tá cansado, né, cara? Não é fácil. Último tópico da night. Pessoal, controle. Tem controle? Tem. Vamos falar disso aqui. E tem. Controle. Nós já sabemos, nós já conhecemos, né? O controle, ele pode ser político e também ele pode ser jurídico. O controle político, ele pode ser de 3 maneiras aqui. Tá? O controle político, aqui se difere só um pouquinho lá do estado de defesa. Mas no mais é exatamente igual. O controle, ele pode ser prévio? Sim. Quando que vai ser prévio o controle? Quando o Congresso Nacional aprova o ato, o decreto. O ato de aprovar o decreto não é um controle prévio da coisa, ele vai ver o que está acontecendo. Bom, também existe o controle concomitante. Tá certo? Que é o quê? Durante a vigência do mandato, do decreto. Durante a vigência do decreto. E existe o controle posterior. Quando que é esse controle posterior? Quando cessa os efeitos do decreto. Quando cessado os efeitos do decreto. Beleza, galera. Sem nenhum problema aqui, né? E o controle jurídico, como é que é feito? Somente da legalidade. Acabou. Só legalidade. Então, somente legalidade. Somente legalidade. Estão cansados? Calma. Calma, segura aí. Pessoal, tanto durante defesa, tanto durante sítio, o Congresso Nacional deve continuar funcionando, tá? É necessário para esse controle político, concomitante. Por isso, a Constituição veda que seja fechado o Congresso Nacional. Tá bom? Por quê? Realizar o controle político. Então, ó, é vedado o fechamento do Congresso Nacional. É vedado, não pode fechar o Congresso Nacional. A Constituição fala, não tem, entendeu? Para quê? Para ter esse controle. Então, por mais que seja estado de exceção, é um estado de guerra, que é o pior dos cenários, entenda que ainda assim existe controle. Está entendendo? Então, eu acabei de apresentar para vocês a defesa de Estado e das instituições democráticas no que diz respeito ao estado de exceção, defesa e sítio. São vários detalhes, vários pressupostos, várias medidas e não perca de vista o prazo. Os prazos também são bastante importantes. Entendemos lá a defesa, entendemos no segundo momento o sítio. São assuntos que as pessoas desprezam, tá? Quando vai se preparar para um concurso, quer estudar o LIMP, quer estudar o artigo 5º, mas esquece lá do rabo da Constituição, que está lá no final da Constituição, esses assuntos que são tão importantes aí para vocês. Beleza, galera? Alguém tem alguma dúvida? Tranquilão? Pergunta? Foi tranquilo? Estão confortáveis em relação a isso? Recomendo correr e fazer questões, massificar e solidificar esse conhecimento na cabeça. Me siga nas redes sociais, Prof. Silvio Santana, beleza? Professor Silvio _ Santana, no Instagram. Beleza? Então, manda perguntas, dúvidas, qualquer coisa que for necessário.
Pessoal, Deus abençoe o caminho de vocês. Estão aqui em plena segunda de carnaval, tá certo? Eu encerrei aqui, por isso que eu vou encerrar. Não tem como começar um outro assunto, beleza? Mas eu fui o mais fundo possível. E é assim, a gente se vê uma outra oportunidade. O curso acaba aqui. A gente vai se ver, o pessoal da PRF, PF, a gente vai se encontrar. Ainda com legislação extravagante. Os demais, obrigado. Perdão pelas brincadeiras infames. Pessoal que está em casa, brigadão. Um abraço para vocês. Beleza? Prazer desgraçado, prazer miserável estar aqui. Quero dizer que estamos juntos nessa porra até a tosse. Precisou de mim? Tem uma questão que você acha que cabe recurso? Manda para mim lá, cara. Manda no meu direct lá. Não cobro nada por isso não. Estou aqui só para ajudar mesmo. Beleza, galera?